Seja muito bem-vindo a esse primeiro episódio do Que a Boca Conta. O natural é o novo normal. Então eu trouxe aqui uma representante da terapia ayurvédica aqui de Ponta Grossa, e que honra a gente ter uma profissional como ela aqui para poder falar para a gente um pouco mais sobre toda essa integração, como ela vê essa saúde integrativa e como o corpo tem a ver também com a boca. E o que lá a nossa sabedoria ancestral tem para nos contar a respeito de tudo isso. Aquele conhecimento antigo que vem agora novamente para nos trazer mais clareza sobre a saúde. Então, Elô, seja bem-vinda a esse podcast, que seja uma conversa fluida, tranquila e que a gente possa trazer para todo mundo muito conhecimento sobre aquilo que realmente faz sentido na saúde integral. Então, primeiramente, muito obrigada. É um privilégio estar aqui, né, e fazer parte desse podcast e trazer um pouquinho da minha história, da minha vivência e também sobre o Ayurveda, que você já citou, né, já deu uma palhinha para eles, que vai ser, né, o assunto de hoje, como o Ayurveda, as medicinas integrativas se relacionam com a saúde oral, né, com a saúde da boca. Então, primeiramente, né, muito obrigada, é um prazer. Que bom. E eu quero agora, então, Elô, que você conte um pouquinho mais a respeito dessa tua, desse teu despertar para essa medicina, né? Porque isso pouco é falado. Eu acredito que quando você começou a estudar também, muito menos era se falado sobre isso, principalmente aqui onde a gente mora. Então, conta um pouquinho da tua história mais particular, se você é daqui de Ponta Grossa mesmo, como que isso veio a aflorar na tua vida. Então, eu sou de Ponta Grossa mesmo, sempre morei aqui, né? Então, eu sou do interior do Paraná, nós somos, né? Aham. E a minha história com o Ayurveda, na verdade, veio, né, com as medicinas integrativas de uma forma geral, né? Mas veio com uma grande insatisfação com a medicina tradicional, mas não com toda ela, né? Não com a sua totalidade, mas com alguns problemas que eu relatava em consulta, né? Ou alguns problemas muito particulares meu que eu sentia falta de uma integralidade, sabe? Uhum. Então, devido à minha insatisfação, as coisas foram migrando para o Ayurveda e eu me tornei paciente de medicina tradicional ayurvédica. Então, eu conheci uma terapeuta lá do Rio de Janeiro. Isso faz uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos. E aí eu conheci essa terapeuta e iniciei meu tratamento. Então, meu tratamento aí durou 6, 7 meses e foi onde eu resolvi as minhas questões e também descobri mais sobre o Ayurveda. Então, esse foi o meu caminhar aí. De eu sair de paciente para, né, ser terapeuta. Então, eu gostei tanto, vi tantos resultados no Ayurveda, né, e nas terapias integrativas, de uma forma geral, que o Ayurveda também abraça, que eu decidi ser terapeuta, fazer a formação. Então, aí que começou a minha história com o Ayurveda, né? Porque tudo é um estilo de vida, né, Elo? Eu gosto muito também de trazer esse conceito, porque não adianta também a gente querer o resultado imediato de um remédio alopático, por exemplo, quando a gente está falando de uma terapia integrativa, né? De métodos integrativos. A gente precisa entender que também é necessário dar o nosso passo, mudar algumas coisas dentro da nossa vida ou da nossa consciência para que a gente consiga então ver esses benefícios atuando no nosso corpo, né? Quando a gente tem ali um remédio alopático, uma dipirona ou qualquer coisa assim, a gente tem a dor em um momento, no momento seguinte ela já não existe mais, né? Mas quando a gente fala de terapias integrativas, então a gente precisa ter um pouco mais de paciência para ver as coisas acontecerem, né? Exatamente, é um tempo, né? Assim como os remédios fitoterápicos, né? Então, eles são a longo prazo, às vezes dias, para você sentir o efeito. Da mesma forma, as terapias, né? Tanto corporais do Ayurveda, que também existem, né? As massagens, as terapias de oleação, como também os remédios, as terapias internas do Ayurveda também. Então, você precisa desse tempo. Isso é uma coisa muito interessante de se trazer na fitoterapia e no Ayurveda, que é necessário esse tempo. Não que o dipirona, o paracetamol, outras coisas não sejam importantes em determinado momento, né? Mas nós podemos, se tiver um tempo a mais, assim, né, para elaborar um tratamento, para mudar um estilo de vida, eu acho muito interessante recorrer à medicina integrativa. É isso mesmo. Então agora eu quero que a gente já comece a entrar um pouco mais nesses conhecimentos ayurvédicos e voltados também para nossa saúde bucal, porque
aqui no consultório, quem é meu paciente já sabe, e quem não é, vai começar a saber que sim, a nossa boca tem muito a ver, é a porta de entrada do nosso corpo, e através dela a gente consegue descobrir muitos fatores de doença ou saúde do nosso corpo como um todo, né? Uhum. Então, a partir disso, e para a gente até conectar um pouco mais, eu gostaria de saber sobre os doshas, né? O Uhum. que que tem a ver os doshas, quais são e o que que eles, através do nosso paladar, né, Uhum. da nossa língua, de tudo isso, o que que eles podem trazer e como as pessoas podem descobrir qual é o seu dosha? Tá. Então, primeiramente, a boca é um dos métodos de diagnóstico dentro do Ayurveda, né? Um dos mais utilizados, tanto em formato de consulta online, que é possível, quanto presencial. A primeira coisa que a gente analisa é a boca. Então, nós temos a boca, as unhas, o pulso, né? Mas como o foco de hoje é a boca, e ela é um grande mapa no Ayurveda, então, há 5.000 anos atrás, o Ayurveda já utilizava a língua, né? A questão da boca externa também, da região da face, como método de diagnóstico. Então, a língua é extremamente importante, a boca como um todo no Ayurveda, né? E os doshas, eles se relacionam com a nossa saúde bucal e a nossa saúde cor corpórea como um todo, né? Uhum. Então, cada dosha específico vai se manifestar no corpo de uma pessoa de diversas formas, né? Então, é muito, muito legal nós trazermos que dentro do Ayurveda, cada pessoa é única e individual, né? Então, essa manifestação dos doshas, que são energias biológicas, é manifestada de forma muito única em cada pessoa. Então, algumas pessoas têm mais fogo no corpo, mais espaço, mais ar, e isso são os doshas, né? Essas biologias naturais aí integradas com a natureza. Então, algumas pessoas têm gengiva retraída, gengiva inchada, enfim, tantas questões aí na língua, na gengiva, na saúde bucal ali como um todo, que podem sinalizar alguns desconfortos, alguns desequilíbrios internos a partir da boca, né? Então, por exemplo, pessoas com excesso de vata, né? Então, nós temos os doshas vata, pita e kapha, né, no nosso corpo. Novamente, cada pessoa com a sua constituição, né? Às vezes mesclando uma coisa com a outra. Mas, por exemplo, pessoas que têm excesso de espaço, de ar no corpo, geralmente apresentam, né, a boca mais seca, tanto na parte externa quanto na parte interna, falta de salivação, muitas vezes, precisa estar toda hora umedecendo a boca. A gengiva retraída, que eu comentei, sensibilidade nos dentes também é um fator muito interessante nas pessoas que apresentam esse tipo de constituição predominantes, né? Então, Kapha, por exemplo, que é a energia ali da terra, da água, né, que representa a estrutura no nosso corpo, geralmente são pessoas que apresentam a gengiva um pouquinho mais inchada, né? Então, excesso de salivação, a saliva um pouquinho mais grossa, saburra branca na língua, bastante saburra, né? Que nós já vamos comentar sobre isso também, né? Uhum. Mas existem alguns sinais assim que a gente pode mapear pela boca. Pita, que é o fogo, né, o que nós temos aí de transformador no nosso corpo, mas que também pode adoecer a boca. Então, sangramento gengival, sensibilidade também na gengiva. Então, afta, herpes, então estão associados ao excesso de fogo no nosso corpo. Então, todos os elementos da natureza estão também refletidos na nossa boca, né? Então, o podcast é o que a boca conta. Então, faz muito sentido também dentro do Ayurveda isso, né? Ótimo. E eu percebo, assim, que toda essa relação, quando a gente fala, de diagnosticar, esse é o meu verbo aqui no consultório, né? Diagnosticar, se é Pitta, Vata ou Kapha. Isso transforma um pouco, inclusive, o estilo de vida da pessoa a partir do momento em que ela sabe o Uhum, que predomina no corpo dela a partir dessa fisiologia, uhum, né? E sim. aí, eu, por exemplo, sou Pitta, Uhum, do que eu já estudei sobre isso, né? uhum, E aí eu percebo que quando a gente começa uma alimentação favorável para este estilo biológico, aí uhum. então a gente começa a perceber algumas melhoras
evidentes no nosso Uhum. corpo, né. Eu queria que você falasse um pouquinho também a respeito disso. Como que a alimentação de cada estilo de Biotipo, né, de uma dos forma geral. biotipos, isso, de cada biotipo, como ela vai melhorar nessa questão, bucal principalmente? Porque aqui no consultório eu recebo muitos pacientes que Uhum, têm afta recorrente, que uhum, têm herpes, que têm sangramento gengival, e aí existem muitos, procedimentos, tratamentos que eu posso fazer para melhorar de maneira local ali essa situação. uhum, Porém, o que eu percebo? Que se isso não é visto de uma maneira mais profunda, isso acaba uhum, sendo recorrente. E uhum, aí a gente vai para um enxugar-gelo. Então eu uhum, melhoro aqui, faço todos uhum, os procedimentos que eu tenho para ser feito, mas se isso não vem para um estilo de vida, para uma consciência um pouco mais aprofundada, isso uhum, vem de maneira recorrente. Então, uhum, nessa situação, pessoas que têm a afta, herpes, sangramento gengival, sensibilidade, que uhum. pode ser detectado através dessas personalidades Pitta, Vata e Kapha, como que elas podem então ter um estilo de vida, principalmente na alimentação, dicas práticas, Uhum. começando hoje. O Tá. que eu posso mudar no meu estilo de vida que eu talvez não herpes, por exemplo, é um vírus que fica inoculado ali no nosso corpo e hora Uhum, ou outra, se baixar a imunidade, ele pode voltar. Mas como que eu faço para evitar? Fazer o meu uhum, melhor por mim mesma para evitar que isso volte a acontecer comigo. uhum. Eu acho essa uma excelente pergunta porque reflete muito sobre o que o Ayurveda é. Porque o Ayurveda é um sistema de medicina tradicional, de certa forma, preventiva, né? Então, mesmo que exista a herpes, você tenha tendência a ter acne, na sua constituição natural, pode ser, pode vir lá de quando você era criança já, né? Ou da sua constituição inerente, que nós temos isso, então a nossa prakriti, a nossa vikriti, né? Então, como nós nascemos, como nós somos e como nós vamos nos desequilibrando ao longo do tempo, né? Então, contraindo uma doença, enfim, né? E o estilo de vida também vai ditar tudo isso, né? Mas, de uma certa forma, a medicina preventiva tradicional indiana, no caso o Ayurveda, foca muito nisso da prevenção. Então, por exemplo, assim, né? Pacientes que apresentam herpes labial com frequência, né? O que nós podemos fazer para evitar na alimentação, na rotina, para que essa pessoa não venha a todo momento enxugar gelo, né? E também, é claro, é um desconforto, né? Geralmente é para fora do lábio, são lesões que doem, né? É um desconforto para o paciente. Então, na mudança de alimentação, o Ayurveda sugere eliminar alguns alimentos muito picantes, por exemplo. O café é um alimento naturalmente picante que as pessoas geralmente no Brasil tomam todos os dias. Então, álcool, café, os condimentos, né? As pimentas, de uma forma geral, os alimentos industrializados, açúcares, alimentos que não têm vitalidade, né, que não são alimentos naturais, né, por si só. Então, essas seriam algumas mudanças bem estratégicas que dariam para incluir aí na rotina de um paciente que tem herpes de forma recorrente, né? Mas a herpes, como você comentou, também está associada à questão da imunidade, né? E a imunidade no Ayurveda está associada a ojas. Essa palavra significa. Não existe uma tradução, na verdade, bem correta para algumas palavras do Ayurveda, mas ojas, ele é como se fosse a nossa vitalidade, né? O nosso brilho, né? Essa seria uma tradução bem legal, né? E que está associada à imunidade. Né? Então, como eu comentei, alimentos naturais que trazem vitalidade, evitar alimentos de uma forma geral, né? Cada paciente é único, mas isso são questões gerais, assim, do Ayurveda, né? Então, evitar alimentos requentados, então, fazer o seu alimento sempre que puder fresco, né? Isso mantém a vitalidade, né, dos alimentos, né, mantém a energia vital deles. Então, você preparar o seu alimento do dia, que seja, mas você consumir durante o dia e no outro dia refazer os alimentos, né, para você utilizar todo esse suprassumo, tudo que o alimento tem de OJAs também, para a sua imunidade, né, para aquilo que você está precisando, e claro, também escolher os alimentos certos. É muito curioso que as pessoas que apresentam herpes também geralmente apresentam aftas.
Isso está associado ao excesso de calor, como eu comentei, né? Então, o sangramento gengival, a herpes e as aftas é esse fogo interno que está um pouquinho desregulado. Então, o fogo ele é muito importante na visão do Ayurveda, que é o nosso Agni, o nosso fogo digestivo, né? Então, esse é um pilar principal do Ayurveda, né? Então, o Agni ele é o poder transformador, né? Então, a tua imunidade depende do Agni, né? Do seu fogo digestivo, mas quando ele passa do limite, aí surgem alguns desequilíbrios, como as aftas, por exemplo, né? As herpes. Então, essas seriam algumas coisas assim que daria super para mudar na vida de todo mundo e que é possível para evitar essa recorrência, né, da herpes e das aftas. Ótimo. E falando justamente desse fogo digestivo que você acabou de mencionar, então, quando a gente fala sobre mastigação, boca, né? Eu costumo sempre dizer para os meus pacientes que não adianta a gente pensar nos nossos dentes da frente, sendo que os nossos dentes de trás não estão fazendo a função que eles vieram para fazer, que é justamente triturar os alimentos, comer bem, para que a gente possa fazer, então, essa digestão de maneira completa, né? Então, trazendo um pouco desse gancho da digestão, eu gostaria que você falasse o que é a digestão. Por exemplo, aqui na minha casa, o pessoal adora tomar uma água gelada logo cedo. Sim. E aí eu falo, mas não adianta, né? E tudo bem, eu fico no meu chazinho, eu fico na minha água de temperatura natural, mas eu acredito que tudo isso eu gostaria que você trouxesse um pouco do que é esse fogo digestivo, para que também as pessoas entendam essa necessidade primordial que começa na nossa boca para essa mastigação e inclusive as enzimas digestivas que nós temos já no início aqui na nossa boca, que também favorecem toda essa digestão consciente no nosso corpo. Então, a digestão, como eu comentei, né, é o pilar principal do Ayurveda, um dos pilares, né? Nós temos aí uns 4 ou 5 pilares que nós podemos elencar como principais, né? Mas a digestão, ela tá em primeiríssimo lugar, que é esse Agni, né? Esse fogo digestivo que eu comentei com você. Então, a imunidade depende disso, tudo vai depender de uma boa digestão, né? E a digestão, como você comentou, ela já começa no momento da mastigação, né? Então, a digestão no Ayurveda, e acredito que na odontologia, né, na nutrição, na medicina de uma forma geral, também é visto dessa forma, que a digestão ela começa pela boca e ela vai terminar lá no seu vaso sanitário, né? Isso. No momento em que você vai excretar, né, fazer as suas excreções mesmo, ali finaliza a sua digestão. Então, se nós formos pensar, a digestão é um caminho muito longo dentro do nosso corpo, né? Então, todas essas etapas precisam funcionar bem. Então, como você comentou, a mastigação precisa estar adequada, né? Como você comentou, utilizar os dentes de trás para mastigar, triturar bem os alimentos, né? Evitar alimentos muito secos, como eu comentei também, sem vitalidade, né? Sem muita vitalidade, que são os alimentos requentados, né? Porque isso, mesmo que eles não estejam ainda no caminho digestivo, faz parte da digestão. Né? Então, você escolher bem os seus alimentos, a forma que você vai preparar eles também, já faz parte do seu processo digestivo, de certa forma, porque é aquilo que você vai colocar para dentro, né? E aí, todas as etapas precisam, né, estar funcionando muito bem do processo digestivo. Então, você consumir o alimento, cair bem no seu estômago, não ter hiperacidez, refluxo, né, que muitas vezes pode estar sinalizando ali quadros de mau hálito, muitas vezes, né, relacionado ao refluxo, né, à digestão, né? Então, quando o nosso Agni, nosso poder digestivo está fraco, a gente digere mal aqueles alimentos e isso também pode causar mau hálito, excesso de ama, que é uma palavrinha bem coringa também no Ayurveda, assim como ojas, que ama, na verdade, seria uma tradução como toxinas, mas não toxinas de forma química, né? Toxinas metabólicas, de certa forma, específicas de um órgão, né? Mas ama de uma forma geral, né? Aquilo que nós não conseguimos digerir de diversas formas no nosso corpo. E quando ama está em excesso, né? Isso também vai se refletir na boca, né? No mau hálito, na saburra excessiva da língua, nas cores da saburra da língua. Então, imagino que você atenda pessoas que têm diversas cores de saburra na língua e quantidades também. Isso é um método, como eu comentei, de diagnóstico também no Ayurveda,
né? E isso também sinaliza má digestão, né? Que alguma coisa não está legal no trato digestivo. Isso pode acontecer no estômago, no intestino, constipação também, né? Como a gente comentou que o sistema digestivo ele é todo uma trama complexa, né? Então tudo isso está interligado. Então eu acredito que nós alinhando, né? Alinharmos esses pilares principais da digestão, de uma certa forma geral, assim, também vai se refletir na boca. Ótimo. E aí, recebo também muitos pacientes aqui no consultório que nem sabem que existe a necessidade de a gente fazer uma limpeza na nossa língua, né? Quando você fala assim sobre essa diferença na tonalidade da língua, eu atendo um paciente, por exemplo, que tem leucemia e ele está fazendo todo o processo de cura, né, de tratamento na medicina tradicional. E aí eu percebo os dentes fracos, claro, né? E a língua numa tonalidade muito mais amarronzada, mais escura, assim, sabe? É muito diferente, por exemplo, de uma criança, né? Que não escova ali aquela língua, mas que tem a saburra. Então, mas existe essa nuance entre uma questão e outra, e aí sim, a gente detecta então que existe essa tonalidade diferente. Qual caminho seguir? Então, as tonalidades estão relacionadas com os doshas, né? Então, como você comentou das crianças, eu imagino que as crianças cheguem aqui com a língua mais branquinha, com essa boca branquinha, né? Que é cafa no corpo, né? Então, às vezes pode ser natural de uma criança, né? A saburra, só não é natural quando é em excesso, né? Assim como todos os estilos de saburra. A branca é a mais comum, né? Que está sinalizando ali o excesso ou a normalidade, ou o padrão do dosha kapha. E aí nós temos outras tonalidades que são um sinalzinho de alerta a mais, né? Então, como você comentou ali, né? Existem línguas com saburra amarronzada. Só que isso você percebe com a raspagem da língua. Porque muitas vezes a tonalidade da língua já é rosinha, né? Ou de determinada cor. E aí essa burra, ela acaba mesclando ali e você não consegue ver bem que cor ela é. Então, com a raspagem da língua com o raspador de língua, você consegue observar, olhar bem a cor de sua saburra, né? Para você ter certeza. Então, existe a saburra amarronzada, acinzentada também, excesso de ducha vata no corpo, excesso de elemento ar e espaço no seu corpo. Né? Geralmente, aquelas pessoas que têm sensibilidade nos dentes, a gengiva retraída, vão ter uma saburra um pouquinho mais acinzentada na retirada, né? Quando você percebe ela. E pita, geralmente, uma saburra bem amarela. Então, geralmente um pouquinho mais grossa, assim como cafa também. Então, uma saburra branca mais espessa e também pita uma saburra mais espessa, mas um pouquinho mais amarelada. Então, esses são alguns sinais que a gente já consegue ver na língua, né? Claro, também existe o mapa da língua no Ayurveda, então existem os órgãos que nós conseguimos localizar de acordo com o local da saburra ou alguma marca específica da língua, mas aí é um assunto muito aprofundado, né? Mas também existe, então, a localização que essa saburra está na língua, é na parte traseira da língua, é na parte frontal, aonde ela está localizada, né? Então, tudo isso é um sinal para a gente olhar com mais carinho, né? E no Ayurveda, a boca, né, como nós estamos falando, é um mapa, né? Um diagnóstico, e que precisa realmente ser cuidada, né? Ser avaliada diariamente. E o Ayurveda busca justamente, né, tem como intenção trazer essa autonomia para as pessoas, né? Para você, opa, né? A primeira coisa que eu vou fazer quando eu vou acordar, né? Antes de eu tomar água, antes de eu me alimentar, antes de eu fazer minha primeira refeição, o que que eu vou fazer? Eu vou levantar com calma, tranquilidade, ir ao banheiro, né? E fazer minha higiene bucal, né? E eu imagino que, né, na odontologia também essa seja a visão, né? Então, você cuidar e analisar também, né? Então, essa autonomia de repente olhar, nossa, a minha saburra hoje está mais espessa, mais amarelada. Como que foi minha alimentação na última semana, nos últimos dias? Como tem sido isso, né? E essa autonomia é muito interessante porque as pessoas precisam disso, né? Dessa autonomia e não recorrer sempre a um profissional, né? E Embora eu, seja importante também, né? E eu acredito justamente nisso, sabe? Que quando a gente entende que a saúde, ela não é a ausência de doença e que a gente não precisa
tratar sempre a doença, e sim dar essa autonomia para o nosso paciente, de ele se autorregular, de ele entender os sinais do próprio corpo que estão dizendo: mude um pouco tua alimentação, tome um pouco mais de água, né? Faça o teu shot matinal de imunidade para essa transição de estação que a gente vai acontecer agora, daqui a pouquinho, né? Então, o que eu percebo? Quando a gente trabalha dessa maneira integrativa, a gente consegue trazer para o paciente conhecimento, tratar, às vezes, com remédio alopático, no meu caso aqui, às vezes com tratamento de canal, uma extração, uma restauração, que seja necessário, né, esses tratamentos técnicos, com certeza, mas que o paciente entenda que esse estilo de vida, esses conhecimentos, tudo isso vem justamente para essa autonomia chegar e você entender como está funcionando o teu corpo e ele não vir a dar mais. E quando ele der sinais de desordem, de desequilíbrio, você consiga então ou procurar um profissional que te ajude nessa situação, ou então você mesmo já entender como funciona o teu próprio corpo, né? Isso mesmo. Elô, você trouxe aqui o raspador de língua. Trouxe. No meu caso aqui, muitos pacientes meus não conhecem, nunca viram. Então, é bom que todos entendam como funciona um raspador de língua, que essa eu acredito que seja a nossa dica de ouro de hoje, né? Com Que certeza. esse ritual, que esse trabalho seja feito todos os dias de manhã por você, porque assim aí você já vai conseguir eliminar muitas toxinas, o AMA, né, que o teu corpo tá tentando eliminar, e muitas vezes a gente joga para dentro todos os dias com a água que a gente bebe logo de manhã. E essa água, o que você indica? Que seja gelada, que seja na temperatura ambiente? O que isso faz de diferença no nosso corpo, a temperatura das coisas que a gente consome? Na verdade, isso é muito importante, né? Então, pela manhã, como eu comentei, né? Então, a primeira coisa é fazer a higiene bucal antes de ingerir qualquer alimento, inclusive a água. A água pela manhã é interessante que ela seja morna, né? Então, nós estamos despertando. A água gelada, ela tem a tendência de apagar o nosso fogo digestivo, é como um fogo mesmo, como uma fogueira, né? Então, se você for lá e jogar uma água no seu fogo digestivo, uma água gelada, ele vai apagar. E já a água morna, ele tende a estimular o nosso fogo digestivo por conta da temperatura. Isso também está relacionada com a temperatura dos alimentos de uma forma geral, né? Então, com relação à secura dos alimentos, untuosidade, temperatura, tudo isso vai influenciar na visão do Ayurveda, né, para equilibrar os doshas ou desequilibrar, né? Então, primeiramente, acordar, fazer a raspagem da língua, fazer toda a sua higiene matinal oral, e aí depois, né, tomar um pouquinho de água, não precisa ser uma quantidade muito grande, mas um pouquinho de água morna, né? Então você vai estar estimulando o seu fogo digestivo e também estimulando a sua evacuação, seu intestino pela manhã. Então, pela manhã é interessante que a gente faça exatamente isso, né? Que a gente faça a nossa higiene oral e também vá ao banheiro. É o momento mais propício, né? E é indicado no Ayurveda que nós façamos nessa sequência as coisas, né? E esse aqui é o raspador de língua, trouxe para mostrar para vocês, né? Então, você tem aqui também, né, para vender os raspadores de língua. E eu acho essa peça aqui muito coringa, né? E eu indico para que todas as pessoas tenham esse raspador de língua em casa. Pode ser, esse aqui é de inox, mas ele pode ser em cobre, ele pode ser, enfim, de prata, pode ser de diversos materiais. O inox, ele é super higiênico, né? E também é difícil de oxidar, né? É difícil de manutenção, então isso aqui dura muito, né? Só não pode ser de plástico, Só né? não, de preferência sem plástico, né? Vocês vão encontrar na farmácia de plástico, não compra, tá? De preferência de inox ou cobre, né? O prata é um pouquinho mais difícil, mas esses materiais são bem legais, assim, E são né? duráveis, né? Então você vai investir numa peça dessa, um valor de 80, 70 reais e vai ter pro resto da tua vida, tá? Caso você não tenha, não encontre, você pode também usar uma colher, não é mesmo? Uma colher Ótima dentro dica. de casa, essas de inox, raspa ali e não deixe de começar hoje a fazer isso, porque vai te ajudar muito na saúde, né? Exatamente. Muito bem. Então,
vocês estão, não sei se estão conseguindo escutar esse barulhinho de chuva aqui, mas hoje a gente começou o nosso episódio com uma chuva de bênçãos, né? Aham. E aí, como o natural é sempre o normal, tá tudo certo, a natureza tá aqui nos presenteando com esse barulhinho que só hoje vai ter, Isso né? mesmo, aham. E eu gostaria então, Elô, de te agradecer por esse episódio de hoje. E gostaria também que você contasse para todo mundo onde que eles te acham. As suas redes sociais, se você atende em algum lugar físico aqui em Ponta Grossa. Como é que Uhum. funciona todo o teu trabalho, aonde Uhum. você atende e onde eles podem te encontrar. Então, eu no meu Instagram, minhas redes sociais é Heloísa Glock, tudo juntinho, né? Eu atendo no Espaço Aróguia, que você já foi, já conhece, né? Então lá eu faço as terapias corporais do Ayurveda, que um dia, né, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, se for o caso. E também os atendimentos clínicos ayurvédicos. Então, esses atendimentos, eles acontecem presencialmente lá no Espaço Aróguia, mas também em formato online. Então, eu atendo pacientes do Brasil inteiro e de fora também, que desejam conhecer o Ayurveda, que têm essa vontade de conhecer, de se tratar, né? Então, existem vários estilos de tratamento específicos para você, específicos para cada pessoa. Então, isso é conversado em anamnese, não é nada muito quadrado e fixo, assim, né? Então, é aí que vocês vão me encontrar, lá no Espaço Aróguia ou em formato online, que vocês podem estar me encontrando no Instagram, Heloísa Glock. E é isso mesmo, né? Quando a gente fala sobre terapias integrativas, sobre odontologia integrativa, sobre medicina integrativa, a gente pensa no paciente de uma maneira única. Nenhum paciente vai ser exatamente seguindo um protocolo, porque existe todo um ser envolvido, uma situação de vida envolvida, que tudo isso conta no momento em que a gente vai olhar para esse caso e montar um plano de tratamento, né, Elo? Então, eu percebo que essa troca que a gente tem hoje de entender no que eu tenho a minha especialidade, no que você pode ajudar, então a gente consegue ir integrando para que o paciente tenha o melhor de tudo, né? Exato. O melhor da odontologia, o melhor da terapia integrativa na Ayurveda. Então, tudo isso junta e é a base do que eu quero trazer aqui para todo mundo, que os profissionais sejam cada vez mais conhecidos e que essa visão de mundo também seja cada vez mais conhecida, que a gente entenda que aqui, como profissionais, a gente faz a nossa parte, mas que também existe a outra parte no barquinho, né? Eu gosto de brincar com os meus pacientes que nós dois estamos no mesmo barco, mas se só eu remo, a gente fica dando volta. A gente precisa, então, remar cada um do seu lado para que a gente consiga seguir um caminho e encontrar ali o destino que seja mais confortável e saudável para aquela pessoa, certo? Então, eu agradeço muito todos vocês que ficaram aqui até o final ouvindo a gente. O meu Instagram também é doutora Marina Ribeiro _. Siga, curta e continue com a gente aqui nesse trajeto que com certeza a Elo ainda vai voltar mais vezes para que a gente possa aprofundar. E é isso que a gente estava falando antes aqui no nosso bastidor, né? Que quando a gente entende que todo mundo trabalha de maneira conjunta, a gente então vai construindo um caminho muito mais seguro para todo mundo trilhar, né, Elo? Obrigada, Deus, obrigada por esse episódio, essa super chuva. trovão agora também, né, manifestando essa energia aí. E o natural é o novo normal. Tomara que eu consiga mostrar para vocês todo dia nesses episódios que isso sim é o que vai construir uma saúde integral, mente, corpo e espírito. Até a próxima.